Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para mais um vídeo para falar com você, né, sobre um tema muito importante, muito relevante, que permeia, né, o nosso contexto há muitos anos, que é algo comum em muitas áreas da sociedade. É importante que a gente acompanhe, entenda e saiba como agir nessa situação, né? O tema do meu vídeo hoje para você é adultização infantil no meio religioso. Antes de falar sobre a adultização infantil no meio religioso, eu quero falar sobre o que é a adultização infantil. Bom, eu entrei num site aqui que fala sobre um pouco, é um site de só crianças, clínica de saúde mental, é o nome desse site. Adultização infantil, o conceito é: a adultização infantil é a aceleração das fases da vida, sem permitir que crianças sejam crianças, forçando até mesmo as etapas sejam antecipadas, como sobrecarregar a criança com tarefas, sejam elas cursos, aulas e tantas outras atividades que não deixam espaço para fazer o que toda criança quer: brincar e se divertir. E por que a adultização infantil é um problema? Olha, os estímulos adultos afetam o desenvolvimento psicológico infantil, criando traumas, inseguranças e, por fim, eles juram que são grandinhos para fazer as coisas. E é aí que mora o perigo. A fase da infância é a mais importante de todas as fases do desenvolvimento. É nela que acontece o aprendizado de tudo: coordenação motora, comunicação, memorização e comportamento social. É a poda de neurônios que não são utilizados. É aqui que os traumas se encaixam, eles criam bloqueios e evitam o cérebro realize conexões como deve ser. Olhe bem, é aqui que os traumas se encaixam. Eles criam bloqueios e evitam que o cérebro realize as conexões como deve ser. Ou seja, é na nossa fase infantil que nós desenvolvemos os traumas que meio que vão direcionar certas áreas da nossa vida. Hoje nós vemos muitas pessoas traumatizadas por coisas que aconteceram na infância: um abuso sexual, um abuso moral, às vezes apanhava demais porque era muito terrível. E isso desenvolve na criança, ao longo da vida, certas atitudes que vão permear a vida adulta dela. Então a gente não pode colocar características adultas nas crianças, né? A criança tem que ser criança, melhor dizendo. A criança tem que brincar, tem que tomar banho de chuva, tem que pisar o pé no chão, ela tem que aproveitar essa fase, né? Eu não posso colocar responsabilidades adultas, tarefas adultas numa criança. Mas o contexto que eu quero tratar hoje com você é a adultização infantil no meio religioso, do qual eu faço parte. E a adultização no meio religioso, principalmente o meio pentecostal, que tenho propriedade para falar porque faço parte desse meio, é algo muito problemático. Porque porque o meio pentecostal, o pentecostalismo brasileiro, ele sempre desenvolveu muito na região periférica, né? Nas regiões mais afastadas, do povo mais pobre. Então, o povo mais pobre, que não tinha oportunidade no mundo secular, que não podia galgar grandes posições por falta de poder aquisitivo, cultura, que não vinha de uma estrutura familiar adequada para promover isso a eles encontram na igreja um meio, né? Muita gente que nunca teria uma oportunidade no mundo tem dentro das igrejas, né? Mulheres, homens, analfabetos, crianças, jovens, adolescentes podem desenvolver-se no meio religioso. Mas temos uma questão: até que ponto eu devo usar essa oportunidade para crianças? Até que ponto eu posso utilizar crianças para que ela possa se desenvolver? Bom, você lembra no caso daquele rapaz chamado J.A.? J.A. é da cidade de Rondônia, chamado Guajará-Mirim, né? Eu sou rondoniense, ele também é. E aos 6 anos de idade ele se mudou para São Paulo. E se você pesquisar aí agora Gideões Missionários, J.A., você vai ver o J.A. com 6 anos de idade, com apenas 6 anos de idade, cantando
no meio de um monte de adulto para uma multidão. Só que se você reparar algo nele, você vai ver que ele, quando falava, quando se expressava, na maneira que ele mexia os braços, na maneira do seu tom de voz, na maneira que ele falava, o seu linguajar, né? Quando ele falava algumas coisas relacionadas ao mundo espiritual, você via que não era a criança. Você via que ali não estava falando uma criança, falando das coisas de Deus. Não tem problema. Mas você via que era uma criança com todos os trejeitos adultos, com todos os trejeitos adultos falando. Isso é um problema. Porque criança fala que nem criança, adulto fala que nem adulto. E quando eu pego trejeitos adultos e coloco sobre uma criança, eu estou criando nela uma identidade adulta numa criança. E eu tiro dela o fato dela ser uma criança. Criança é criança, criança brinca. Criança não tem que estar diante de uma multidão pregando para uma multidão. Criança ela não tem que estar pregando para adultos, ensinando adultos, dando lição de moral em adultos. Não existe isso. E olha o que o J.A. virou hoje. O J.A. ele fala sobre a vida dele no meio religioso. Ele conta que várias experiências ruins que ele teve quando ele estava pregando nos bastidores da igreja. Conta que uma vez ele fugiu de casa, se escondeu no meio do mato porque não queria cumprir uma agenda. Mas a mãe dele foi lá e buscou e levou. Ou seja, a mãe dele fazia a agenda dele. Então assim, você vê que muitos pais se utilizam de suas crianças, muitos pais se utilizam do fato dela ter um talento para pegar ela e colocar diante das pessoas. Muitas vezes para ter vantagem financeira. Porque infelizmente os cristãos hoje, os meus irmãos cristãos viraram um negócio para gente espertinha, para estelionatário da fé. Então assim, quando é visto que uma criança tem uma habilidade para desenvolver, logo pega uma criança. E a gente vê o que dá hoje. Olha o J aí, cheio de trauma, cheio de problema, com várias experiências ruins no meio religioso que ele não precisava passar se ele fosse preservado, se tivessem deixado que ele fosse uma criança. E esse é um problema que nós enfrentamos, que nós temos que enfrentar, e que você não pode ver uma criança sendo exposta a estímulos que não são para a idade dela. É isso que tem acontecido. As crianças hoje estão sendo a cada dia mais atacadas e atacadas na sua mente com coisas que elas não deveriam ver. Não deveriam ver. E nós temos que cuidar para a próxima geração dos nossos filhos e netos não venham com esses estímulos a mais, forçando a mente deles a fazer algo que ela não está ainda no momento preparada para fazer. Porque quando crescer é que vem a conta. Tudo que é plantado é colhido. E hoje muitos pais e mães colhem algo que infelizmente eles não desejaram, mas também utilizaram o seu filho para fazer algo que eles não foram feitos.